Você já parou para pensar o impacto das violências na sua vida? Fica aqui no vídeo, a gente vai falar um pouco sobre como a violência, tanto explícita quanto velada, impacta na nossa saúde mental. E Eu aí, sou o psicólogo Francisco, sejam bem-vindos todos vocês. eu sou o Dr. João Vitor, muito bem-vindos aí para o Movimente Podcast, né, gente? É Hoje isso para aí. falar sobre um tema, Francisco, que é um tema que está na boca da mídia, do povo, está na nossa mente. Quem não tem medo disso o tempo todo, né? A gente pensa o tempo todo nisso, violência. Violência. Exatamente. Que deixa marcas, às vezes, literalmente. Deixa marcas, às vezes, literalmente. É isso aí. Exatamente. Nós vamos falar, nós temos esse jeito, tá, gente? Sobre violência, a gente gosta, assim, de, claro, dar profundidade, mas também trazer essa leveza, um pouco de esperança para vocês, né? Esse assunto, violência, eu acredito, tanto para mim quanto para o João, é uma coisa até pessoal, né? Que a gente tem, não é uma coisa só que a gente estudou, a gente trabalha com muitas pessoas que passaram por diversos tipos de violência. Só que nós também passamos por violência, obviamente. E às vezes violência que até hoje tem consequência. E eu digo por mim que eu fui assaltado 3 vezes. Um com arma Coincidência. Eu e também, duas. 3 vezes. Olha aí. Pois é. Um com arma, pistola e 2 vezes com faca. Então, assim, é uma coisa que deixou muitas marcas em mim. E você, João? Os assaltos, eu fui assaltado uma vez com arma, uma arma de fogo também. Uma vez com faca, mas e com um Uhum, grupo, uhum, né? E outra vez somente por intimidação de um grupo grande, uhum, uhum. né? Que foi, eu acho que foi o pior de todos. Engraçado que não teve a arma foi o que mais deu, Pois é, mais difícil de lidar. exatamente. Francisco, e teve uma vez que a gente foi assaltado junto. Verdade, cara. Foi, Verdade. eu acho que vale a pena contar esse caso aqui, né? Porque Vale a pena contar. a gente estava andando na volta de um treino de parkour, É. nossa, e aí um camarada, né? Ele foi meu primeiro assaltante. Ele já tinha assaltado o Francisco, exato. Exatamente. E aí ele veio com uma postura de quem estava arrependido daquilo ali. A gente era muito novo na época também, né? Ele Mas veio, ele cara, perseguiu a gente. perseguiu, Você né? lembra que a gente percebeu? Eu tô lembrando agora, cara. Ainda bem que você falou. A gente percebeu. Ih, cara, estamos sendo perseguidos. Aí eu olhei e é o cara que me assaltou a primeira vez. A gente começou a andar mais rápido, né? Mas ele alcançou a gente. Ele alcançou. E qual que foi a estratégia dele? Eu achei legal. Olha o tipo de violência que foi usada nessa abordagem. Foi bem diferente. Ele não chegou e pegou uma revólver e falou assim, ó, é, é, passa o celular aí, né? Uhum, uhum. Ele esperou um momento de bobeira, assim, ele induziu a pegar o celular por meio de coação, né? É. E Uhum. aí ele tomou propriedade do objeto, né? Então, Ele assim, manipulou a gente, cara. ele manipulou e coagiu, né? Assim, ele Coagiu. manipulou. E isso é uma coisa que acontece muito na violência, né, cara? Essa coisa de assim, olha, eu vou colaborar porque senão vai ser pior. Uhum. Exatamente. E aí depois você sente que foi culpa sua, É, é isso porque aí. você foi colaborador, entre aspas, da sua própria violência. Exatamente. E olha que interessante, não sei se você lembra disso, João. Passou um tempo, a gente estava treinando junto. Esse mesmo cara veio de bicicleta, a gente estava lá na pracinha do Cidade Nobre. Cidade Nobre não, do Ideal, lá em Patinga. E esse mesmo cara chegou e falou o seguinte, cara, eu não vim te roubar, não. Não sei se você lembra disso, cara. Eu Tô não vim te lembrando. roubar, eu consegui um emprego e muito obrigado aí por tudo. Não sei por quê. Obrigado pelo seu celular. É porque talvez a primeira vez eu dei uma ouvida nele. Eu ouvi ele. E eu, tipo assim, falei, cara, sai dessa vida e tal. Tanto é que eu pedi o meu chip e ele me deu. Porque eu cheguei a ajudá-lo psicologicamente. Eu tava no ensino médio, tipo assim, cara, por que você tá fazendo isso e tal? Ele falou, eu tô morando na rua, perdi, não sei se era minha mãe, alguma coisa assim. Tô usando droga. Eu falei, cara, sai dessa vida, você não é pra isso não e tal. Aí ele ficou sentido, cara.
Só que ele me roubou. Ele falou, cara, eu vou ter que te roubar. Eu falei, você pode me dar pelo menos o chip? Porque o chip é muito importante para mim. Aí ele foi lá e tirou o chip e me deu. Então, sei lá, parece que ele ficou assim, não sei, sem graça. E aí ele conseguiu me Talvez você pegar toque e me uma roubou. parte dele que ele fecha, né, durante esse, né, nesses Então, momentos. não me roubou nessa terceira vez e ficou isso. Não sei que fim deu nele, mas não só isso, tá, gente? Existe, e eu acho que é o mais comum, violência psicológica, entendeu? Existem diversos tipos de violência psicológica que são muito sérias, não só em que envolve de fato ali arma branca ou algo do tipo, mas violência que acontece em casa. Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso, as consequências dessa violência. Eu tive muita consequência desses assaltos que eu passei, assaltos que eu vi, que é uma violência também. Você presenciar coisas, violências, Uhum. isso tem muita consequência na nossa saúde mental como um todo, e é importante você se conscientizar sobre isso. É verdade. É verdade. Eu achei legal, Francisco, a gente ter começado a falar desse assalto conjunto que a gente sofreu, Uhum, porque você falou que quando você deu ouvidos para aquele rapaz, né? uhum, E aqui uhum. gente, não está entrando no mérito de se é certo, se é errado, se é vítima da sociedade, se não é, Ah, né? não. Esse papo político aí, deixem para É, outro podcast, aqui a gente discute saúde exatamente. mental. Então, assim, ele é um cara que falou de diversas situações violentas que ele vinha sofrendo, né? Uhum. Estar na rua é uma situação violenta por si É, só, o contexto de rua, né? Para quem exatamente. não acompanha, Francisco, eu sei que já trabalhou com Uhum. população de rua, né? É Sabe hostil, né? com o quê? É hostil a viver na rua. É um estilo É hostil. hostil exatamente, de várias formas, né? Exatamente. Então, a violência na rua ela está presente de uma forma muito visceral, né? Que Uhum. às vezes a gente não tem tanto contato. É um camarada que tinha uma falta de suporte familiar, né? Então, às vezes a Sim. violência ela vem com a roupagem da ausência, da É. negligência, da privação, né? Uhum. Também. Uhum. Então, a violência ela é contagiosa. Poderia dizer isso, Francisco? Que a Com violência é certeza. contagiosa? Com certeza. É o que o Paulo Freire fala, né? O oprimido se torna opressor. Se ele Uhum. não se educa, se ele não pensa, raciocina, expande a sua capacidade intelectual, o oprimido se torna opressor. De maneira automática, praticamente. Né? Como o que você falou é interessante. A violência talvez seja uma das coisas mais contagiosas na nossa sociedade, né, cara? Exatamente. O que aparece, Francisco, no seu consultório com mais frequência Uhum. em relação à apresentação da violência, assim, no seu caso, assim, na sua prática, o que você tende a pegar mais, ou não necessariamente mais do que todos, mas com muita frequência, em Uhum. termos de violência? Tem alguma coisa? Cara, deixa eu pensar um pouco, mas de cara já vem na minha mente, eu acho que da mente aí do povo também, tá nos ouvindo, abuso sexual, né? Abuso sexual. E também um abuso vindo da família. Não exatamente só sexual, mas um abuso de poder, um abuso psicológico, um abuso verbal, né? Um abuso de ameaça entre vários tipos, controle entre vários tipos. Eu acho que é o mais comum. E também, claro, traumas de diversos tipos, aí vem numa terceira colocação, seja no assalto, seja alguém morreu e não deixaram a pessoa sofrer, palavras duras de amigos, um Uhum. acidente, diversas coisas. Desculpa. No trabalho também, muita violência no trabalho, infelizmente. Esse é mais ou menos o rank que tem. E para você, João, como é que é? Olha, para mim, Francisco, o que aparece, eu acho que pelo menos no meu consultório, isso é empírico, tá? Não é nenhum estudo, assim, mas no meu consultório, o que aparece de longe é a violência doméstica, sabe? Doméstico, Seja a olha. violência sexual, Uhum, né? Ou a violência física não sexual, uhum, ou a violência psicológica também. E aí, às vezes, seja ela sexual ou não, porque a violência psicológica também pode ter essa sim. conotação, né? Então,
Essa violência doméstica, eu acompanho muito ela em dois sentidos principais. Assim, se eu for definir dois grupos mais vulneráveis para esse tipo de violência, acredito que facilmente poderia definir a infância e adolescência. Então, aquela violência doméstica da infância e adolescência que às vezes é relacionada à imposição de poder, e às vezes é relacionada a privações, a negligências também, né? E é a que mais tem impacto. A que mais tem impacto, né? Realmente, você pega no início da formação do indivíduo, né? Então, a tendência é como se você criasse um desvio numa linha, e quanto mais cedo você cria, mais essa linha se desvia ao longo do tempo, né? Então, quanto mais precoce é essa violência, mais essa repercussão vai atravessar todas as esferas da vida da pessoa, né? Sim. E também a violência doméstica em relação aos relacionamentos, né? O que tem, inclusive, um perfil muito específico, Francisco. Eu trabalho tanto para o particular quanto para o SUS, né? E para a população mais vulnerável, falando de vulnerabilidade socioeconômica mesmo, esse nível de violência doméstica aparece para a gente ainda de forma mais gritante ainda, sabe? Então, acho que essa violência vem, por incrível que pareça, a violência mais comum é aquela que vem da família, dos pais, do marido, da esposa, dos familiares. Essa violência é a que eu mais vejo. Se você que está ouvindo a gente aqui tem coragem, reflita sobre as violências que você perpetua, às vezes sem querer no sentido assim de automático. É muito importante. Principalmente uma violência que é pouquíssimo falado, que é a... Como é que eu posso dizer assim? Eu vou impactar vocês aqui, que é a violência da escravidão. Mas como assim, violência da escravidão? Não tem escravidão hoje em dia? Tem, quando você limita a liberdade do outro. Você promove escravidão. E o Marshall Rosenberg, né, criador aí da comunicação não violenta, quem não viu, por favor, veja aqui no card, aponta aí, João, aí em cima aí, ó, no card, a gente fez vários vídeos sobre comunicação não violenta. O Marshall, ele fala que o ser humano, ele não consegue ficar na posição de escravo. Então, por isso ele se revolta de alguma maneira. Então, quando você limita a liberdade do outro, você quer fechar a liberdade do outro, você está chamando o outro para também uma disputa, uma violência, o outro... Você retroalimenta a violência dentro da sua casa. Limitar a liberdade do outro é destruir a sua família. Não é salvar a sua família. Não é o melhor para a sua família. E o crescimento, a maturidade, vem de forma compassiva, não vem de forma coercitiva. Deixa bem claro aqui, tá? Porque as pessoas, principalmente os homens, vêm e dão esses argumentos que não é o melhor, tem que ser assim, porque... Não. Você está destruindo a você e a sua família, os seus filhos, a sua esposa, através da coerção. Não é o melhor, de forma alguma. A liberdade, o entendimento, o acolhimento, a empatia é muito mais estruturante, forte, capacitante, promove desenvolvimento de diversas formas do que a escravidão. Olha só. Francisco, tem uma frase que eu acho que cabe, assim, com uma luva nisso que você acabou de falar, né? Que é de um grande filósofo que, inclusive, mesmo quem não é religioso, quem não tem nenhuma religião, né? Deveria conhecer o trabalho como filósofo, que é do João Paulo II, que já foi papa, né? E ele falava uma frase linda que é o seguinte: a violência destrói o que ela pretende defender, a dignidade da vida, a liberdade do ser humano. Perfeito. A violência destrói o que ela pretende defender. Né? A gente tem muito essa justificativa da violência como defesa. E quando a gente fala mesmo de mecanismos mentais que levam às coisas, violência geralmente é uma defesa, né, Francisco? É uma defesa. É uma defesa burra, mas uma defesa. Né? A violência ela é interessante porque ela é primitiva, né? Então, assim, a gente tem
essa questão animal, né? Se você pega um cachorro, por exemplo, e você briga com o cachorro, e se o cão ele estiver livre, ele foge de você. Ele vai querer sair, ele vai querer ir embora. Pode ser uma cobra, pode ser qualquer animal, né? O animal, se ele tiver para onde ele vai, mas se ele tiver acuado, se ele tiver contra a parede, ele reage com violência. Ele Exato. agride, né? E aí, Francisco, nesse exemplo, quem me conhece sabe que eu gosto muito de animais, né? Assim, aí, isso ajuda também a pensar em termos de Skinner, É por isso que behaviorismo. ele gosta de mim, por exemplo. Esse tipo de animal eu não gosto, não. Mas eu fico pensando como que a violência doméstica ela parece com isso, né? Você fica acuado, porque assim como o animal, ele não para quando ele agride, quando ele não tem para onde fugir, a Uhum. violência doméstica é isso, você não tem para onde correr. A violência já está no que era para ser seu porto seguro, na sua casa, né? Você tem algum exemplo, Francisco, de alguma Sim. coisa legal? Hum. É, legal é uma palavra horrível para usar nesse tipo de contexto, né? Você tem algum exemplo de alguma coisa, de alguma história que Uhum. ajude a gente a ter uma dimensão do que o impacto de uma violência doméstica, de uma opressão durante a infância, durante a primeira fase de vida, pode ocasionar, né? Tem. Tem uma história muito interessante. Eu estava pensando nela para linkar um ponto muito importante, que é, às vezes, um comportamento que você tem aí da pessoa que está nos ouvindo, você que está nos ouvindo, uma habilidade que você tem, ou às vezes até como é que eu posso dizer, um comportamento errático que você tem, pode vir de uma sequência de violência que você sofreu. E aí, vou dar um exemplo aqui que eu tava pensando exatamente como você perguntou, cara, que é de um cara extremamente manipulador, mas que ele usava, vamos dizer assim, não exatamente pro mal. Quando ele queria conseguir alguma coisa, ele vai lá e conseguia. Então ele conseguiu muitas coisas na vida dele, sabe? Ele conseguiu um bom emprego. Quando ele precisava conseguir algo impossível, ele era o cara para conseguir aquilo. Mas aí o fundo emocional disso era o quê? O pai dele, desse camarada, ele ele fazia um tipo de coerção desde quando ele era pequenininho, forçando ele a situações humilhantes para conseguir certos ganhos. Então o pai às vezes soltava ele numa situação, tipo assim, ó, se vira aí, ó. Dá conta, você vai ter tal resultado com essa situação. Se vira. Botava ele nessa situação várias e várias vezes. E ele via o pai fazendo também, sabe? Manipulações, coerções. Numa briga, ele sempre saía por cima. Sempre ele estava certo no final. Mas olha que interessante, nunca utilizando violência. Violência física. Ah, entendi. Não era Só uma pessoa violenta fisicamente. fisicamente não. Entendi. Era uma pessoa violenta verbalmente, vamos dizer assim. Ela usava qualquer mecanismo verbal de comunicação para conseguir as coisas. Então, essa pessoa foi tão exposta a situações humilhantes, vergonhosas, que o pai dele forçava ele a ter um resultado, e o pai dele pensava assim, não, vou fazer isso com meu filho, porque meu filho ele vai dar conta de tudo. Que hoje, esse camarada, ele, ele tem esse comportamento quase que automático para tudo, sem necessidade. E aí ele me procurou e falou, Francisco, cara, eu faço isso, mas eu não quero fazer, eu sofro fazendo isso. Só que eu tenho tantos ganhos com esse meu comportamento, por que que eu sou assim? Aí a gente investigando, eu tô compartilhando porque eu sei que eu posso compartilhar, tá, gente? Não se preocupem aí, não fiquem alvoroçados, eu sei que eu posso compartilhar essa história. Toda história aqui que eu e o João compartilham, a gente pode Exatamente. compartilhar, a gente tem um aval. E aí a gente foi investigando, a gente viu esse fundo emocional que ele mesmo nunca vinculou que era por causa disso. Ele achava que ele era simplesmente um cara ruim. Eu sou um cara ruim, eu sou ruim.
Não, tem um fundo emocional muito forte. E aí eu quero convocar cada um que está nos ouvindo, essa sua habilidade, esse seu comportamento automático, muitas das vezes, numa situação de estresse, por exemplo. Será que não tem um fundo emocional da sua história que você passou aí? Provavelmente tem. E você não pode normalizar isso. Você tem que ver, não, eu passei por violência. Eu preciso me cuidar, eu preciso fechar essa ferida. Eu atingi o ponto que você queria, João? Acredito que sim. Legal. Eu queria sim. Legal. Porque é justamente isso, cara. Esse cara, ele ainda teve um comportamento que ainda tem algum tipo de funcionalidade, né? Ainda funciona para ele de alguma forma. Só que a gente tem comportamentos erráticos, Francisco, que não tem funcionalidade nenhuma também. Com certeza. Né? Como, por exemplo, a ansiedade social, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que foi vítima de bullying. Ele foi falar, eu posso falar isso também, não estou expondo o nome da pessoa de nenhuma forma, uma pessoa que foi falar, às vezes apresentar um trabalho na infância, na frente de uma sala de aula, e ele foi exposto na frente dessa sala de aula. Uma pessoa puxou a calça dele na sala de aula. Isso criança. Ah, João, brincadeira de criança. Na minha época isso aí não era bullying, não. Na minha época isso era brincadeira. Hoje em dia, essas molecadas é tudo fresca, né? Hoje esse já é um homem adulto, já é um homem casado, e que, ao assumir uma posição no trabalho em que ele precisa se expressar para outras pessoas, né, falar em público, e ele não consegue, ele trava aquilo, traz para ele uma crise de ansiedade. Então a violência, ela ensina para a gente como a gente vai reagir. O que o Francisco falou de reações, né? Muitas vezes a causa da pessoa que ela é hiperreativa é a violência. Exatamente. Né? Isso por quê? Porque vou falar só um pouquinho aqui, só um pouquinho das coisas primitivas aqui. Mas parte da nossa violência está na nossa amígdala, que controla a nossa luta, a nossa fuga. Né? Eu já falo muito disso aqui nos podcasts. Então, a reação de luta ou fuga ela tem que ser rápida. Ela tem que ser rápida. Qual que é o problema? Nós, seres humanos, a gente tem capacidade de processar situações de ameaça não com a amígdala, mas com o nosso lobo frontal. Nosso lobo frontal, ele é a capacidade de filtrar e analisar aquelas situações. Agora, uma pessoa, Francisco, que ela é exposta à violência continuamente durante a infância, ela começa a ter o quê? Perante a ameaça mínima de violência, ela tem uma desativação do lobo frontal e a ativação da amígdala, né? E então ela reage daquilo de uma forma reativa, luta ou fuga. Ela não consegue pensar durante aquele momento. Exatamente. Isso durante uma situação de violência. Qual que é o problema? Quando essa violência ocorre de forma repetida, como por exemplo é o caso do bullying, ou como por exemplo é o caso da violência doméstica, quando a pessoa se coloca na situação que ela sente que tem a possibilidade daquela violência, ela já desativa o lobo frontal, ela já começa a parar de conseguir se autorregular, conseguir pensar, ativa a amígdala e se torna extremamente reativa. Ela perde o controle sobre a situação. Exatamente. E aí... A vida inteira, né, cara? Da pessoa, a vida inteira da pessoa, né? A gente tem que citar eu preciso citar um elemento aqui fundamental. Tem isso, e aí quando mistura com álcool, que já é uma coisa que abaixa o seu filtro orgânico, fica horrível, né? Teve situações que eu presenciei em casamento, familiares que se amavam, se pegar fisicamente ali, porque abaixou esse filtro, né? Teve uma situação gatilho, e aí se você não lida com seus traumas, esses traumas, eles estão como se fosse um estilingue, eles estão esticados. E aí é só uma situação para soltar esse trauma. Por isso que é gatilho, né? Exatamente. Então, é um toquinho ali já dispara uma... Já dispara. Perfeitamente. É como se fosse ali o rato e o queijo, né? Na ratoeira. A ratoeira é feita para, na pequena sensibilidade, ela fechar em cima do rato. Então, e às vezes você fecha isso em cima de algum familiar seu que você ama. Então, você conversar sobre isso, você se conscientizar sobre isso, às vezes, e aí eu queria até uma explicação, porque é uma dúvida verdadeira minha, João.
Tem como reeducar organicamente a amígdala, o lóbulo frontal? Como é que é isso, assim, para a pessoa conseguir voltar ao raciocínio, cara? Cara, perfeito, perfeito. Isso que você falou, a reeducação tem como reeducar esses mecanismos de luta ou fuga, né? Então, assim, vale a pena lembrar que se esse mecanismo, a desregulação dele é vinculada a um trauma, o trabalho e a ressignificação simbólica desse trauma é a base. Sem isso, a gente não consegue recuperar esses mecanismos, né? Por quê? Porque aí não é uma distorção do mecanismo da amígdala. É a utilização correta, né? A mente, se ela identifica que é um grande perigo, ela tem que ativar a amígdala mesmo naquele momento, né? A amígdala, gente, é o que faz, por exemplo, numa situação de trânsito em que você está prestes a sofrer um acidente, você conseguir tirar o carro ali sem pensar muito. Depois você fala, meu Deus, o que eu fiz? Então, depois que passa, que você vai conseguir processar. Isso é a amígdala. A amígdala, ela salva a sua vida, né? Numa situação de violência, isso também pode acontecer. Então, é claro, quanto maior o nível de desregulação, de hiperativação dessas vias de luta ou fuga, Francisco, mais difíceis são as reversões. Então, a pessoa que ela sofreu violência durante muitos anos, por exemplo, né, e que esse mecanismo dela ele já é muito facilitado, isso dificulta muito a reversão, né, a reeducação da amígdala. Mas como que se reeduca a amígdala, gente? A reeducação dela é muito parecida com os transtornos fóbicos, né? Então é muito parecido com os tratamentos de fobias específicos, ou seja, você começa a expor o cérebro pouco a pouco a situações teoricamente ativadoras, né, do seu sistema de luta ou fuga, e devagarzinho você vai fazendo essa reeducação com base na conscientização. O melhor mecanismo hoje para isso é o mindfulness. Perfeito. Né? Então, você conseguir conscientizar aquele momento é o mais importante para reeducar essa hiperatividade da amígdala. Outra coisa, Francisco, a sua amígdala ela também é educada dependendo da forma como você vive o seu dia. Né? Então, o seu córtex frontal, como você diz, ele é o oposto da amígdala, gente. Ele que é o filtro que faz com que aquela informação seja processada antes de chegar na amígdala. Né? Então, se você vive, por exemplo, se você faz um consumo exagerado de álcool, você está diminuindo a atividade do seu córtex frontal, você está favorecendo a hiperativação da amígdala. Se você não tem momentos de lazer, momentos de descanso, se você vive sempre cansado, trabalhando sem pausas, você diminui a ação do seu córtex frontal, você enfraquece esse filtro, aumenta a atividade da amígdala. João, aponta de novo aí, ó, descanso. Ó. Descanso, podcast super importante. Pode clicar. Inclusive, no mesmo podcast de descanso, Francisco, se você não dorme bem, você desregula o seu ciclo de melatonina e cortisol. Você aumenta o seu nível de cortisol, aumenta a ativação da amígdala, aumenta a sua hiperreatividade mental. Outra coisa que está no podcast de descanso, uma explicação disso também. Então, como que você diminui, cara, a hiperativação da amígdala? Como você diminui esse mecanismo tão fácil de você entrar para luta ou fuga? Aumentando as vias corticais de funcionamento do seu cérebro, do seu córtex frontal, né? Como que você faz isso? Proporcionando momentos na sua vida que gerem equilíbrio, então, meditação, prática de atividades físicas, rotina de sono, muito importante, a higiene do sono, né? E a prática consciente disso, de aumentar a sua atividade do córtex, principalmente a meditação. Eu acho que a meditação, para quem tem problemas com isso, não tem melhor, Francisco, não tem melhor. Sabia que eu descobri o Mindfulness assim? Ah, é? Eu descobri o Mindfulness assim. Eu estava no 14º Congresso Mineiro de Psiquiatria e teve uma palestra de Mindfulness mostrando a eficácia dele para vítimas de transtorno do estresse pós-traumático. Olha só. Né? Ou seja, pessoas que passaram por uma situação traumática, 80% são situações de violência, né? E a pessoa, depois disso, quando ela já passou pelo trauma, ela tinha essa hiperativação das vias de reatividade do cérebro, porque a mente dela queria protegê-la, né? E o que foi percebido? Essas pessoas eram colocadas, Francisco, na frente de cenas violentas de filmes. E assim que a cena acontecia, a mente dela já reagia. A partir de 6 meses de prática de Mindfulness, já foi visto uma normalização do tempo de reação perante as atividades. Ou seja, a pessoa ela sentia o medo, mas ela conseguia processar o medo. Não, peraí,
Estou sentindo medo, mas eu estou seguro no momento, tá tudo bem, eu consigo lidar com essa situação e assim por diante. Exatamente. Gente, cara, eu não acostumei a falar mindfulness ainda, eu falo meditação, né? Eu sou da prática antiga ainda. O mindfulness vem da meditação, tá, gente? A meditação, o que ela promove? É muito bom isso que o João tá falando. Ela promove um distanciamento seguro entre o estímulo e a resposta, entendeu? Então, um exercício que vocês podem fazer, tá? Um exercício que vocês já vão praticar hoje ainda. Coloca isso aí, escreve em algum lugar, ó, exercício do movimento para a questão da reação emocional. Quando vocês estiverem perante a um gatilho, a um estímulo, vocês pensam que vocês observam ele. Se coloca na posição de observador. Pensa que você está ali na plateia ou na arquibancada e você está vendo ele, assim, ó. Sabe? Tem um cliente meu, muito legal. Abração para você. Eu sei que você assiste nossos episódios. Eu sei que eu posso falar, que você não vai ligar. Ele falou que ele pensa que tá na mão dele. Sabe? Ele tem um gatilho de ansiedade, uma ansiedade que bate do nada, que ele vai procurar fazer algumas outras coisas que ele procurava fazer. Então ele, quando vem, bateu, ele faz assim, aí ele imagina aquilo. Nem que ele só pense que ele tá com a mão assim, porque ele pode estar às vezes trabalhando. Vocês podem, imagina, observa isso. E é o exercício básico da meditação, observar. E aí é o quê? Observar sem reagir. Vocês não precisam reagir a tudo que passam dentro de vocês. Isso é básico, João. João, a galera reage a tudo que passa dentro delas, cara. Né? Por exemplo, deu uma vontade ali sexual, vou me masturbar. Pô, calma. Calma. Senão vai o tempo todo, você tá querendo fazer isso o tempo todo. Não, deu vontade de beber álcool, vou lá e dou uma bicadinha. Calma, dá um tempo. Nem tudo que passa na sua mente você tem que reagir a ela. Então, fazer esse movimento de observação. Você pode também, algo que é a minha imagem que eu uso. Um carro passando na estrada. Eu estou na montanha e esse carro está passando na estrada. Quando ele está na minha frente, é um momento de mais tensão. Mas ele passa. Passou. O barulho dele passou. Não vejo mais. É assim, o estímulo, ele tem, né, João? Você pode falar melhor que eu. Ele tem esse momento de ascensão e refratário. Ele não é persistente o tempo todo. Não dá. Seu corpo não aguentaria, né, cara? Um estímulo o tempo todo. Ele tem picos. Então você deixa a meditação é deixar isso acontecer sem você reagir àquilo. Exatamente. Exatamente. E, cara, tá vendo? Isso que você falou é o processo, assim, tem uma frase no parkour que a gente falava muito, né? Que é o seguinte, você quer aprender parkour, treina parkour. Você quer aprender a pular, não adianta você ficar agachando. Pula várias vezes, que isso vai te ajudar a pular. Você quer aprender a escalar, não adianta você ficar fazendo barra. Escala. Quanto mais você escalar, melhor você fica em escalar. Sim. E aí vem para a saúde mental. Você quer aprender a reagir menos aos estímulos? Treine reagir menos aos estímulos. Exatamente. Diretamente. Como que treina diretamente isso? A meditação. A meditação é isso, né? A meditação aumenta o controle que você tem sobre você mesmo. É autocontrole. Né? Exatamente. E, gente, não é gostosinho. Tem gente, Francisco, que desiste na primeira tentativa porque fala assim, João, eu tentei fazer aquele treino de mindfulness lá que você falou, sentei, fechei o olho, começou a ver um monte de coisa na minha cabeça, fiquei estressado, cara, que isso não é pra mim, não. Eu não tenho paciência, não. Gente, é um exercício. É igual academia. No início é difícil, cansa. Francisco, você lembra quando você começou a meditar? Nossa, tá doido. Era 1 minuto, no máximo. Exato, mas se você for 1 minuto no primeiro dia, 1 minuto e 20 segundos no segundo dia, já 2 minutos no dia, quando você perceber,
você já consegue manter sua mente no estado de controle, né? No estado de controle. Exato. Essa questão da reação, Francisco, às vezes você perguntou o que a pessoa pode fazer. Em Uhum. algumas situações é necessária a medicação, na Claro. minha visão. Por quê? Uhum. Uhum. A gente tem, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, gente, é quando uma situação traumática, né? Aqui a gente Uhum. está falando principalmente das situações de violência, Uhum. ela ocorre e ela facilita muito uma via dentro do seu cérebro. Por exemplo, uma situação não violenta, que isso é a situação não violenta mais comum do TEPT é o Uhum. acidente de trânsito, né? Olha. Então, eu vou falar aqui para quem nunca sofreu uma violência mais grave, né? E para conseguir visualizar, imagina uma pessoa que você já sofreu um acidente de trânsito, você bate de frente de um carro para o outro, quase perde sua vida. Depois disso, quando você pega no carro, se você se vê numa situação parecida, a sua mente ela já começa a precipitar os mecanismos que vão ser ativados, então ela já começa a antecipar a situação para que você se prepare e consiga lidar com aquilo. É. É a mesma coisa numa situação de violência. Então, por exemplo, uma pessoa que já sofreu uma violência do parceiro, né, de um marido, de um namorado, se ela está num novo relacionamento e aquele namorado, aquele novo marido aumenta a voz, não, peraí, opa, falou alto, calma, isso já traz aquele mecanismo de que a agressão pode acontecer e a mente dela ela já desliga tudo e deixa preparado só o que ela precisa para lutar. Pois é. Essa via, às vezes, ela está tão sensibilizada, Francisco, que o tempo que a pessoa leva para lidar com isso destrói, faz com que ela perca o emprego, os relacionamentos, a qualidade de vida. E aí, para essas situações, uma medicação que vai ajudar ela a desensibilizar essas vias podem ser interessantes, podem ser boas opções. Nós temos uma querida que, eu não vou citar o nome dela, porque eu não sei se ela quer que cite, mas eu tenho certeza que ela permite a gente falar. Uma querida que ela fez um tratamento esse ano, cara, com a gente, foi em tempo recorde. Não sei se você tá lembrando quem que é, que passou por uma situação de estresse pós-traumático, que ela foi quase tempo recorde, só que ela se entregou ao tratamento. Aí tá a diferença. Ela passou por uma situação traumática no trabalho dela, que é um trabalho traumatizante, envolvido aí questões de... como é que eu posso falar, cara? Forças armadas, né? Vamos Agora eu tenho certeza de quem que é. Eu estava em dúvida entre duas Ah, pessoas. tá. Não, forças armadas. Que aí é uma situação estressante. Então, ela, entrando lá, ela teve uma reação muito forte àquilo. E que, assim, ela foi muito desencorajada em palavras, em atitudes de pessoas. As pessoas zombavam dela. E ela ficou, assim, ela regrediu muito o comportamento dela, de medo, fobia, o sono, tudo desregulou, né, João? E aí ela veio para psicoterapia, eu passei ela pro João, e ela se entregou ao tratamento em pouco tempo, eu acho assim, até praticamente em tempo recorde. Tempo recorde. Tempo recorde. Ela teve uma melhora, sim, praticamente 100% do tipo de conseguir encarar pessoas desse trabalho que ela saiu, tá? No processo terapêutico a gente viu que não fazia sentido mesmo para ela. Exato. Né? Tem gente que não é para a vida militar e beleza. Não era para ela, não tem nada, ela tá em outra área, sendo feliz em outra área. Ela se entregou, tomou o remédio, a medicação, né? Porque o sofrimento era enorme, né, João? E houve essa melhora maravilhosa. E hoje, quando eu converso com ela, eu nem lembro, parece que ela nem passou por isso. Assim. É engraçado. Exato. Claro que assim, tudo deixa cicatrizes, né, cara? Toda ferida Claro. deixa cicatrizes, mas é muito bonito ver fechado isso. E o processo dela teve uma coisa, gente, que se você, no caso, tem uma situação que você já identificou, talvez sozinho, talvez na terapia, se você já identificou o gatilho, a origem dessa hiperreatividade da sua mente, ou seja, tem alguma coisa, uma situação violenta, que quando você está se aproximando dela, aquilo já te dispara alguma coisa? Por exemplo, um assalto. Você já foi assaltado, você tem medo de andar na rua de noite, por exemplo, né? Ou então, você, por exemplo, que já teve um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, você se sente inseguro dentro do seu relacionamento de novo?
Uhum. Ou então, outra situação que nem tem a ver com violência, mas você que sofreu um acidente de trânsito, você está com medo de pegar no carro de novo, né? O que a gente sugere, gente, para esses momentos? Você tem que começar a expor isso no menor nível possível, a ponto de que o seu córtex frontal tome conta da situação, ou seja, Isso. você não reaja, você haja em relação àquilo, né? Então, por exemplo, se é um trauma relacionado a trânsito, primeiro você vai andar no banco do carona, com uma pessoa que você confie na direção, né? Isso. Depois disso, você vai dirigir num domingo, num dia totalmente vazio, com alguém que é de confiança do seu lado, devagarzinho, 20 km por hora. Chegou a pessoa atrás, está buzinando? Passa por cima. Não tem problema. Vai devagarzinho. Você vai, pouco a pouco, reensinando para o seu cérebro que aquela situação não precisa de uma reação não impensada. Não precisa de uma reação instintiva, né? No Exato. caso de relacionamento, gente, se é um caso de relacionamento, fala para o seu parceiro, para sua parceira, que você já passou por isso. É, Expressar isso é importante, né? O que causa gatilho em você, explica para ele os tipos de movimentos, de gestos, de tom de voz. A pessoa saber disso vai fazer com que ela te entenda melhor e que isso gere menos conflito dentro do seu relacionamento, né? exato. Perfeito. Então, se você tem uma situação dessa, vai se expondo devagarzinho no seu tempo. Pode levar anos, pode levar meses. Isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Não tem um tempo mínimo, mas quanto mais cedo você começar, mais cedo você consegue superar essa situação, né? E lidar com isso de forma mais saudável. Exatamente. João, são muitas pessoas, cara, que não dirigem. Muitas pessoas. Eu tô até chocado, porque nessa época eu tô atendendo várias mulheres que não dirigem. E homens também, mas a maioria mulheres. E são muitas pessoas que não fazem sexo. Não conseguem. Estão travadas no sexo, né? São muitas pessoas que não vão até o supermercado. Tem medo de ir até o supermercado. São muitas pessoas que não gostam de locais cheios. Tudo bem não gostar, mas que não conseguem. Eu, por exemplo, um breve relato aqui, na escola que eu estudava lá no quinto, sexto, sétimo ano, ou série, né? Na época era série, eu cheguei, depois da aula, uns amigos pegavam e tentavam quebrar minha bicicleta. Faziam bullying comigo. Eu era muito bobinho, não sabia me impor. E era sempre, eles surgiam do meio da multidão. Quando tava saindo, sabe? Aquela garotada. Aí Uhum. eles surgiam, eu tava pegando a minha bicicleta, eles batia, jogava a minha bicicleta, me zoava, me zoava. Isso foi um tempo até que meus pais interviram, a escola interviu e graças a Deus cessou. Teve outros momentos, mas. E aí os assaltos, então eu tinha. Onde tinha muitas pessoas, eu ficava hiper atento. Qual que é a palavra mesmo? Hiper. Vigilante. Vigil. Vigil, exatamente. E aí eu tive que ir trabalhando isso dentro de mim. Até hoje, quando eu tô no meio. Muitas pessoas, eu dou uma parada, respiro pelo diafragma, que ajuda a dar uma oxigenada, né? A respiração é muito importante também, que acompanha. A respiração acompanha a meditação, porque os dois juntos é o elixir dos deuses. Entendeu? Então, eu respiro e eu olho. Confesso, eu olho possíveis pessoas que são meio assim. É fato que talvez Uhum. possam estar à espreita de um assalto, pessoas que estão ali meio manjadas. E por causa disso que eu já presenciei assaltos, roubos, porque eu estava prestando atenção nessas pessoas. Roubar cordão, pegar alguma coisa, pegar e sair correndo, porque eu estava vigiando essas pessoas. Então, dou uma olhada e vejo o meu caminho e sigo. Não travei minha vida. Dá um gatilho, dá, a Karina até sabe. Praça, por exemplo. Praça sou meio que policial. Eu fico, sempre vejo que alguma coisa atrás de mim e fico observando a praça toda. Mas eu tô ali, entendeu? Eu tô ali, né? Se eu tô com amigos, mais pessoas, a gente fica mais tranquilo ainda. A questão é Uhum. você
ter mecanismo para se movimentar. Movimente. Né, João? Exatamente, cara, exatamente. Essa questão do assalto, cara, eu acho que é uma coisa que muita gente enfrenta, porque de segurança pública aqui no Brasil que a gente tem de assalto não é Exato. brincadeira, né? E Uhum. pior que são muitos assaltos violentos, né, cara? É. E às vezes a violência no assalto ela é muito moral também, né? Muito da humilhação, da subjugação, né? Exato. E isso tira da pessoa uma certa dignidade naquele momento. Ele se sente, né, incapaz, impotente, né? E essa Uhum. sensação de impotência, ela pode, inclusive, ser uma geradora de mais violência, né? De uma Exato. pessoa é muito comum uma pessoa que ela passa por uma impotência agora, Uhum. e ela, para se sentir potente de novo, ela vai impor poder sobre outra pessoa, e aí é o ciclo da violência, né, Francisco? Aí é Exato. como ela é tóxica, como ela é recorrente, como ela pega mesmo. Uhum. A gente está falando aqui de violência, Francisco, mas eu acho que é um assunto que dá vários vídeos, né? Porque a Nossa. gente tem que fazer um vídeo só sobre violência sexual, sobre Sim. violência na infância, só sobre agressão física, que eu acho que é um tema específico também, Uhum. sobre autoviolência, né? Nossa, Autodestruição e esse. autoagressão, sobre violência parental, pais e mães, né? Então, assim, gente, o que a gente está falando aqui hoje é uma introdução sobre esse tema violência, né? Eu acho que é um tema muito, muito grande Uhum. mesmo, para a gente Uhum. estar falando aqui. Agora, se tem uma mensagem que eu gostaria que quem visse esse podcast, esse vídeo, levasse disso, é a violência, ela não é um caminho lógico que às vezes a gente pensa que é. Uhum. A violência destrói. Tá? Ela não defende, ela não protege. Uhum. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. E ela destrói não no momento pontual, ela destrói em ciclos. Então a violência que você sofre hoje, o que você propaga hoje, ela passa para outras pessoas, né? Então ela é uma corrente do mal, Exatamente. né? Exatamente. Se você tem a possibilidade de quebrar a corrente do mal, quebra a corrente do mal. Talvez Uhum. você tenha tido uma infância difícil, talvez você tenha passado por situações de muito medo, por situações de muita humilhação, mas você pode levar para outra pessoa uma coisa diferente. Você pode dar uma parte diferente de você para o outro, e esse outro que vai receber isso vai passar para frente uma parte diferente dele também. Então, não propague a corrente do mal, não propague o ciclo da violência. Eu acho que é uma coisa que conscientemente a gente pode fazer e não é fácil, é difícil. É difícil. Não propagar a violência, né, que eu tô falando, Francisco, não é você não dar um soco na cara da pessoa na rua, sabe? É você não chegar para aquele amigo, amiga e falar, fazer aquele comentário desagradável que na verdade é feito para diminuir a pessoa, né? Então, Sabe? Ó, essa roupa aí tá apertadinha, hein? Sabe? Ou então, exato. né, aquele comentário para outra pessoa, assim, nossa senhora, às vezes é melhor não falar nada do que falar, sabe? Então, não seja violento, inclusive na sua comunicação. Quem não viu o vídeo, que tá o card, gente, comunicação não violenta, né? Não viole o espaço da outra pessoa. Respeite o espaço da outra pessoa, porque a violência, ela é contagiosa, É mas contagioso. o amor e o respeito também, né, cara? Com certeza. Com certeza. Tem aquele filme, né? Corrente do Bem, né? E é importante, gente, vocês se conscientizarem. Existem diversos abusos, não só o abuso sexual, mas o abuso financeiro, o abuso na comunicação, né? O abuso de fala, o abuso psicológico, o abuso de violência física, o abuso físico, o abuso também tecnológico, abuso tecnológico, aí pegar o celularzinho do seu companheiro ou companheira, achando que isso é bom, tá? Isso ainda é uma prática. O problema do Brasil, o João, que é uma cultura onde o silêncio permeia as famílias. O silêncio e a gozação. E a piada, sabe? De rebaixar algum tipo de comportamento. Tem muitas pessoas, por exemplo, que foram abusadas sexualmente e falam para os pais, por exemplo, e os pais silenciam.
Não fazem nada. Vamos fingir que não aconteceu. Então, parece que tem essa cultura do fingir que não aconteceu. Não finjam. Encarem, se tratem e a gente deixa essa mensagem para vocês. A humildade, a gente falei isso ontem para um cliente meu. A humildade é a forma de maior inteligência que o ser humano pode desenvolver. A humildade. No sentido de sempre dar um passinho para trás e repensa a situação. Isso é inteligência. Não é um passo para frente e levantar o queixo e bater de frente. A humildade é... Como é que faz sentido falar aqui? Como é que eu vou reagir a essa situação? O que essa pessoa está sofrendo ao me falar dessa maneira comigo? Olha que interessante. Humildade é a forma mais inteligente no ser humano exercer a sua capacidade intelectual. Então, pensem, mandem mensagem aqui, comentários. Estamos aqui para responder vocês, tá? A gente, esse mês de junho agora, vamos começar essa semana a postar mais. Já temos agendado aí várias postagens, a gente vem compilando vídeos e estaremos mais tranquilos aí, de repente, para responder vocês. Então, por favor, contem com a gente. Mandem mensagem. Quem quiser, por exemplo, palestras, um momento de treinamento, de uma fala aprofundada na sua empresa, também podem mandar mensagem, que estamos aqui para isso também. Exatamente, é isso. Meu caro, você também está saindo com a sensação de que tem muita coisa para a gente falar ainda sobre esse assunto? Eu acho que já é comum, né, cara? Exatamente. Então, assim, eu queria pedir para o nosso público, gente, para mandar o que você quer ver sobre esse assunto. Tem algum ponto a respeito de violência que você gostaria que fosse mais trabalhado, mais falado? Você pode deixar aqui nos comentários, pode deixar na DM do Instagram, pode mandar para a gente no particular. Pede o tema, fala o que você quer ver. A gente está querendo trazer isso. O objetivo desse podcast, o objetivo desse canal é trazer informação científica de confiança aprofundada, né, Francisco? Que não seja aquela coisa superficial que você pesquisa no Google ali, justamente sobre saúde mental, gente. Então, se tem um tema que você quer ver, deixa aí pra gente que a gente vai tentar fazer um vídeo sobre isso. Mas antes, João, deixa eu te perguntar, você tá com sede, cara? Cara, eu tô. Você tem uma água aí, por favor? Então assim, também. Não, cara. Vai. Perfeito. Joia, maravilha. Ótimo. Olha só, uma piada bem elaborada, bem feita ali, né? Só para quebrar um pouco o ritmo aqui, para vocês. É isso aí. Movimente Podcast. Abração para vocês, gente. Valeu. Abraço a todos. Valeu. Falou.